Olá, seja bem-vindo a mais um videocast do Grupo Ideia. Hoje a gente está aqui nesse evento tão importante, que é o Herb Show, e ao meu lado está Edson Baldan. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigada pela presença aqui no nosso videocast. Bom, Baldan, vou começar já com a pergunta. Você construiu um banco de dados robusto, avaliando a eficácia de formulações em campo, inclusive com capim-camalote. O que esse acúmulo de informações revelou? Olha, o que revelou é que o capim-camalote é uma questão de manejo. A gente identificou algumas moléculas e formulações que contribuem, que se destacam nesse controle, mas a gente sabe que com 60 dias, com 60 dias, esse controle começa a diminuir, porque é uma planta que tem uma população muito grande, uma intensidade muito grande. Se ela germina em várias profundidades do solo e ela tem uma capacidade muito grande de se livrar do residual, podemos falar assim, dos herbicidas. Então, assim, o que a gente identificou que existem as melhores moléculas, mas a gente tem que introduzir no manejo, na cultura, um manejo. Então, Sim. é de 2 a 3 aplicações. E toda vez que você tiver a oportunidade de rotacionar a soja, colocar o clomazone, fazer as aplicações de glifosato, é onde que ele explode no verão, você reduz esse banco de semente. Depois que entra na cana-planta, fazendo uma aplicação ou duas, depois no quebra-lomba uma ou mais duas, e daí você vai controlando esse fluxo de semente. Geralmente, quando você entra com a soja, reduz esse banco de semente, você faz uma dica na planta, antecipa um pouco o quebra-lombo com 60 dias. Hoje a gente tem combinações que é eficiente até 100% aos 60 dias, quebra o lombo e depois se vem fazendo uma sequência de aplicação, uma logo depois do quebra-lombo e depois, muito provavelmente, um extensor de residual ali para a cana fechar. Interessante. Bom, de todos os experimentos que você já conduziu, tem um ou dois resultados que você hoje, integrados no dia a dia, você já vê integrados no dia a dia da usina? Sim, sim. Pode Ó, nós citar? podemos falar do próprio Provence Total, do Uhum, Indasiflam, com o próprio Platô Mazapic na seca. Ele uhum. se destaca muito, esse produto é muito interessante. O próprio Platô é um produto que se destaca muito no controle do capim-camalote. Sim. Nem todo mundo sabe dessa ferramenta. Isso quando eu falo em seca. E depois, quando começa a entrar úmida, você tem uma grande ferramenta que você pode usar ele na seca também, que Aham. é o diclosulam, que é um grande produto, mas ele tem uma aplicação muito, muito boa na frente, por causa em relação à seletividade em folha. Então você pode estender o residual junto com o próprio Prol, que é uma combinação que nos nossos ensaios mostra muito a pendimentalina com o diclosulam, uma grande ferramenta de extensor de residual, né, que a BASF hoje fez uma apresentação mostrando a cápsula desse produto e a gente viu isso na prática. Aham. Eu não esperava resultados desse Sim. produto, mas a gente sempre procura e achou. Então você pode trabalhar basicamente, eu posso falar muitas, mas Sim. assim, só estou trazendo pontuando a seca e a úmida quando estou falando de soca. Sim. E teve algum que virou protocolo nas usinas? Sim, sim, o próprio Indasiflam com o Prol, o Sim. próprio Coact com o Prol, eles são a flumioxazina também é um grande produto para o controle de camalote. A gente Uhum. tem que aproveitar o momento dessa molécula que caiu o preço e as empresas como a Sumitomo e como a Syngenta tem uma bula que vai de meio litro até 1 litro para o capim-camalote, com um custo muito legal, que ele também se conecta ao Indasiflam, se conecta à pendimentalina, se Uhum. conecta a o isoxaflutole mais o Indasiflam, o Provence Total, ele Sim. vai se conectar com essas outras ferramentas. Bom, os drones já provaram a eficiência no pré-emergência, mas também, você usa as aeronaves, né? No quebra-lombo, por exemplo, a solução das 3 pontas por rua chamou a atenção. Como você decide qual tecnologia entra em cada janela de aplicação? Olha, hoje eu falei do quebra-lombo, uma ferramenta de uma ponta que chama TFW12 no trator. Uhum. Por quê? Hoje as usinas têm uma exigência muito grande em fitotoxicidade em folha, em qualquer tipo de fitotoxicidade. Então eu contei hoje um caso de sucesso que eu tinha
trabalhei numa grande empresa com grandes profissionais e tinha um profissional que ele era extremamente exigente quando a gente fala em seletividade. Então a gente colocou um quebra-lombo conjugado com essa ponta que eu consigo abaixar até 20 centímetros, não tem problema com folha. E daí eu trouxe esses pontos para uma flumioxazina, o inibidor de protóxi, quando bate na folha da fito. Com essa ferramenta, a gente tirou as 3 pontas, colocou uma só, ajustou, que ele tem um ângulo de 180 graus, e a gente conseguiu usar moléculas que não se usava, Sim. como o oxoflurfen, que é um grande produto para camalote, que é de úmida, a flumioxazina, o suventrazone, através que eu falo isso, né? A cultura está em pós, mas o conceito continua de pré quando você usa essa ponta ajustando a altura, que ela tem essa capacidade do ângulo de Sim. 180 e consegue distribuir. Sim, muito legal. Bom, Baldan, você sabe que a gente está aqui comemorando 25 anos, né, do Herbishow, e eu queria te perguntar, há 25 anos, onde você estava, o que você estava fazendo? Você já estava nesse meio, já estava pensando em tudo isso que você trouxe hoje ou não? Já, olha, não, eu comecei a trabalhar em 2000. Uhum, Eu perdi só em 2006 o Herbishow, em 2006, que eu fui morar no exterior, morar na Austrália, que eu tinha um sonho de conhecer, uma região canavieira, uhum, fazer esse intercâmbio, foi a única vez que eu não vim nesse evento. Eu tenho muita gratidão pelo DIB, pelo IDEA, porque essa apresentação hoje que eu falo, que eu uhum. fiz, que eu conectei, que eu falei de inteligência, né? A gente fala de o que era inteligência. Inteligência antigamente era Que era quem tudo, conseguia, né? que era conseguir resolver problemas complexos. É. E o DIB, eu falo disso, e aquela apresentação que eu fiz, que eu conectei, peguei essas informações e transformei essas informações numa solução, isso é inteligência. Sim, E o IDEA, o Herbishow, sempre foi isso, foi caso de sucessos. Então, parte da minha, das minhas apresentações eu adquiri nesse evento. Então, assim, eu parabenizo o IDEA e tenho muita gratidão aí pelo DIB ter essa oportunidade que é o sonho de todo profissional subir nesse palco, e essa forma do evento dele de conectar o dia a dia das pessoas, ele acaba sem querer, né, por querer, né, por é. querer, trazer Aplicabilidade. a informação de uma forma aplicada, que é o quê? É inteligência, você pegar a informação Sim, e aplicar. Isso é dá acesso. inteligência. É. Parabéns, Div, um grande abraço, muito sucesso, mais décadas e décadas aí de Herbishow, né? Se Isso aí. você é uma pessoa que forma muitos profissionais Sim. pelo seu evento, ou se não formar, como no meu caso, foi muito inspirador para minha carreira. Que bom. Muito obrigada, Baldan, Obrigado, por estar aqui com a gente. É um obrigado, prazer. obrigado, obrigado. Bom, assista essa e outras entrevistas pelas nossas plataformas ou pelas redes sociais. Até a próxima.